Muito bem, hoje nós temos aqui 5 dicas para você entender mais facilmente a Bíblia, para você poder montar as suas pregações, seus sermões, as suas aulas. Essas dicas que nós vamos estar passando aqui é uma boa parte do conteúdo dos nossos cursos do Instituto de Aperfeiçoamento Cristão, onde milhares de alunos já no Brasil têm sido impactados e têm sido ajudados e têm se tornado aí pessoas qualificadas para dar as suas aulas, para pregar a palavra de Deus, e eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar muito, e por isso nós estamos fazendo esse vídeo. Se você tem interesse, é só você acessar na descrição aqui desse vídeo, né, o link do professor, do curso Professor Inesquecível, de como interpretar a Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, de ponta a ponta. Então, fica conosco. E se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho aqui, tá bom? Que Deus te abençoe aí. Vamos para a primeira dica? Gente, antes de começar de dar essas 5 dicas, eu quero dizer o seguinte: nós precisamos entender que pregação, aula na escola dominical, esboço, enfim, sermão, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos entender que há 2 partes. A primeira parte é a parte espiritual. A segunda parte é a parte teórica. Muito bem. A primeira parte envolve o quê? A oração, envolve a unção. Exatamente. Então, deixa eu explicar primeiro a primeira parte, que é a parte espiritual. Bom, a primeira dica e a segunda dica a primeira é a oração, a segunda dica é a leitura diária. Então, entenda bem, essa primeira parte, que é espiritual, necessita que, se você vai pregar ou se você vai dar uma aula e você quer que essa aula e essa pregação seja eficaz, então você precisa de unção. E isso você recebe quando você leva uma vida diária de oração e uma vida diária de leitura da palavra. Há muitas pessoas que às vezes ensinam assim: olha, primeiro você começa fazendo a oração, depois você escolhe um texto bíblico. Ora, nessa primeira parte, que é a oração e a leitura da Bíblia, que é a parte espiritual, eu digo o seguinte, que você, para pregar ou dar uma aula de uma forma eficaz e ver o resultado, você precisa da unção. E isso você recebe quando você tem uma vida de oração. Você não ora somente aquele dia, você ora constantemente. Você tem uma vida de oração e você tem uma leitura diária, né? Para que você possa receber a unção. Porque à medida que você vai lendo, o Espírito Santo ele vai fazendo você lembrar, naquele momento em que você está pregando, que você está dando aula, o Espírito Santo ele vai te usando, né, de uma maneira extraordinária, que você vai lembrando, né? E é como se você fosse uma ferramenta na mão de um profissional que está afiada, né? Então, é dessa forma. Então, qual é as 2 primeiras dicas? Primeira, dedicar-se à oração constante, uma vida de oração para receber a unção e leitura da Bíblia diária, para que o Espírito Santo possa fazer você lembrar e você ser usado. Faça esses dois experimentos, oração constante e leitura da Bíblia diária. Sem sombra de dúvida, a unção vai descer sobre você. Essas são as 2 primeiras dicas, muito importantes, ok? E se você puder também jejuar, jejue, ok? Então, entendemos? A primeira parte é espiritual, oração, jejum e leitura da palavra de Deus, tá? A segunda parte, ela consiste na parte teórica, ou seja, é aquela parte aonde você vai utilizar
né, a sua inteligência para você fazer as pesquisas, né, para você poder entender os textos da Bíblia, né, uma vez que o Espírito Santo ele vai fazer você entender, ele vai abrir o seu entendimento, né, para que você possa entender. É claro que você precisa respeitar a pontuação, é claro que você precisa respeitar aí as vírgulas, né, para que você possa ter um entendimento. Tem pessoas que saem lendo de uma forma direta e ela não respeita as pontuações, os dois pontos, os parágrafos, a vírgula, enfim, o ponto final, e aí fica uma coisa que realmente não dá para se entender. Então, gente, a parte teórica, ela consiste no preparo intelectual, no preparo da pesquisa, aonde você vai, obviamente, não vou nem dizer que você vai escolher um texto, eu vou dizer que você já foi inspirado pelo Espírito de Deus por um texto bíblico. E aí, em cima daquele texto bíblico, você vai lançar mão das ferramentas que as traduções, né? Eu vou dizer aqui o seguinte, há traduções muito idiomáticas e difíceis de entender, que são a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Corrigida Fiel, elas têm uma linguagem mais difícil de entender. Eu sugeriria, nessa terceira dica, a nova Almeida atualizada, né? A nova versão na linguagem de hoje e a nova versão internacional, a nova NVI. Por quê? Porque tem uns textos mais fáceis. Você pode fazer a comparação dos textos, né? Principalmente na versão da linguagem de hoje, para que você possa entender melhor. São versões mais fáceis de entender, ok? E a quarta dica é a seguinte, você precisa fazer a interpretação. E como é que você faz? É aí onde eu digo para você. Uma boa parte dessas dicas está lá dentro do nosso curso do Instituto de Aperfeiçoamento Cristão, do curso de interpretação bíblica, onde você vai aprender hermenêutica, exegese, enfim. Mas o que é isso? Qual a interpretação? Você escolheu já o texto, ou recebeu de Deus o texto a ser pregado. Você deve fazer o seguinte, pergunte, faça perguntas ao texto, né? Por exemplo, o que está sendo dito nesse texto? É reflexão que você precisa fazer. Quem está dizendo? Onde está acontecendo esse episódio? Quando está acontecendo? Por que está acontecendo? Qual é o propósito desse texto? Então, você vai fazer essas indagações, esses questionamentos, isso vai ajudar você a, podemos dizer assim, a viajar no texto, né, nas escrituras, e você vai acumular, né, essa bagagem, esses conhecimentos, e que muito vão lhe ajudar, né? O que eu aconselho para você? Você descer até o rodapé da página, porque ali tem uns numerozinhos. Esses numerozinhos são referências que você vai encontrar no meio dos textos, aonde vai ajudar você a buscar outros textos e fazer uma linkagem de textos, ok? Então, observa aqui no texto, aonde você está lendo, tem um númerozinho. Então, pegue esse númerozinho, desça lá no rodapé da Bíblia e você vai ver que existem outros textos. Então, acesse eles e você vai fazer uma linkagem de textos e isso vai lhe ajudar muito, ok? Isso é a quarta dica, né? Agora, a quinta dica é o seguinte, você deve dividir o texto, isso vai facilitar. Por exemplo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você dividir em duas partes, certamente vai ficar bem mais fácil, né? Quando a primeira parte diz, entrega o teu caminho ao Senhor. A segunda parte, confia nele. Terceira parte, e o mais ele fará. Então, vai ficar fácil de você destrinchar esse texto, porque você dividiu em três partes, né? A primeira parte diz, o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, né? Confia nele. Né? A primeira parte, entrega. Aí você busca aquela referência daquele númerozinho que está lá e você vai
vai encontrar outros textos relacionados, semelhantes a essa entrega, né? E aí vai te ajudar a enriquecer mais a pregação. Confia nele, aí você busca também referências de confia nele, e aí vai enriquecer mais ainda. E o mais ele fará. Então, você vai buscar referências, né? Enfim, vai enriquecer a sua mensagem, tá? Essa é a quinta dica. Então, divida o texto em partes, né? Agora, a quinta dica, né? É a quinta. A próxima dica é faça aplicação pessoal, né? Todo esse conteúdo, você precisa fazer uma aplicação pessoal. O que o texto está dizendo para a nossa vida hoje, né? Aplique na nossa vida hoje. E aí, essa é a próxima dica, que é você fazer a aplicação de tudo que você leu, de tudo que você apresentou, que é a conclusão, ok? E a sexta dica é procure se aperfeiçoar mais, né? Se você gostou dessas dicas, né? Eu quero deixar aqui a última dizendo que procure se aperfeiçoar mais, ok? Porque a palavra do Senhor, ela diz, ó, Paulo dizendo, né? Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então, a sexta dica é busque mais aperfeiçoamento. O Instituto de Aperfeiçoamento Cristão coloca à sua disposição, aqui embaixo a descrição, todo o material necessário que você precisa para poder dar uma boa aula na escola dominical, para você montar sua pregação e ser um obreiro aprovado, ok? Então, se você deseja aprender mais, então acesse. Fique com Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.